Olá! Hoje o nosso papo é em cima de uma análise da Controller e Oráculos que, olha, me fez parar para pensar. Eles traçam um cenário de tempestade perfeita que a reforma tributária está criando para as holdings no Brasil. E o mais curioso é que o grande perigo, talvez, não seja aquele que todo mundo está comentando, sabe? Pois é, essa frase aqui resume tudo. Enquanto a maior parte do debate se concentra no IBS e na CBS, que são os novos impostos sobre o consumo, os verdadeiros riscos e também, acredite, as grandes oportunidades para as holdings estão meio que escondidos em outras partes da reforma. Vamos descobrir juntos onde é que eles estão? A análise usa uma metáfora que eu achei fantástica. Não é uma mudança única, mas sim uma batalha em três frentes diferentes. A reforma, na prática, está cercando as estruturas de holding por todos os lados. E para se proteger, é fundamental entender cada um desses ataques. Exatamente. São três frentes. Para entender o quadro completo, a gente precisa quebrar o problema em três partes: o impacto que vem do consumo, o que vem da renda e, por fim, o que vem do patrimônio. Cada uma dessas frentes tem suas próprias regras, seus próprios perigos e exige uma estratégia totalmente diferente. E esse aqui vai ser o nosso roteiro. Primeiro, a gente passa pelo consumo com o IBS e a CBS. Depois, vamos ver o abalo na questão da renda com os dividendos. Em seguida, a urgência que surge na frente do patrimônio. E, por fim, a gente junta tudo para entender o que isso significa na prática estrategicamente. Ok, vamos começar pela parte mais falada, a mais óbvia, mas que para muitas holdings pode não ser o ponto mais crítico: o impacto direto do novo imposto sobre o consumo. E aqui a gente já vê como o mesmo imposto pode criar dois cenários completamente diferentes. Pensa só, para uma holding pura, aquela que presta serviço de gestão, a mordida do imposto sobre as taxas dela vai pular de uns 5% mais ou menos para mais de 26%. É uma pancada, né? Isso força a renegociar tudo. Agora, se a holding é imobiliária, a história muda. Para ela, a reforma traz uma boa notícia, uma regra específica que pode dar um alívio e tanto no imposto sobre os aluguéis. Mas olha que interessante, tem uma oportunidade aqui que pouca gente está vendo. Hoje, uma holding que está no lucro presumido, por exemplo, não costuma aproveitar créditos de PIS e COFINS sobre despesas administrativas. Com a reforma, todos esses custos, consultoria, TI, contador, vão passar a gerar créditos de IBS/CBS. Na prática, isso pode acabar barateando a manutenção da estrutura. É um ponto positivo importante. Beleza? Vamos agora para a segunda frente de batalha. E essa aqui ataca um dos pilares, uma das principais razões de existir de uma holding: a forma como os lucros chegam no bolso dos sócios. Esse é o princípio que sustentou o planejamento patrimonial no Brasil por décadas, né? A ideia de que o lucro é tributado lá na empresa e, quando vai para o sócio, para a pessoa física, não tem mais imposto. É a isenção dos dividendos. Acontece que essa regra tão fundamental está com os dias contados. O gráfico deixa bem claro o tamanho da mudança. A fase 2 da reforma tributária mira exatamente aí, no fim da isenção. As propostas que estão na mesa falam em criar uma nova tributação, algo em torno de 10%, na hora de transferir o lucro da empresa para a pessoa física. Ou seja, aquele modelo clássico de planejamento simplesmente vai deixar de fazer sentido como antes. E essa pergunta, gente, ela é o coração da estratégia nesse momento. Não é algo para pensar depois, é para agora. A decisão entre distribuir todo o lucro que está acumulado na empresa antes que a nova regra chegue, ou manter esse dinheiro na holding para reinvestir, bom, essa escolha vai definir o jogo financeiro da próxima década. É uma decisão de peso. Chegamos na terceira frente, e essa talvez seja a mais urgente de todas. É aquela em que o tempo está correndo contra, e não fazer nada pode custar muito, mas muito caro. Esse cronograma aqui ilustra perfeitamente a janela de oportunidade que está se fechando. A reforma tributária já definiu que o ITCMD, o Imposto sobre Heranças e Doações, vai ter que ser progressivo em todo o Brasil. E o que está acontecendo? Os estados estão numa corrida para aumentar suas alíquotas máximas antes que uma nova lei federal trave tudo. Ou seja, quem organizar a sucessão agora pode pagar muito menos do que quem deixar para depois. E tem mais um ponto de urgência aqui. A reforma criou o tal do CIB, um cadastro nacional que vai unificar e principalmente deixar claro o valor de mercado dos imóveis. Hoje, quando se transfere um imóvel para a holding, o cálculo do ITBI ainda pode ser feito sobre valores mais baixos. Mas, assim que o CIB estiver funcionando, a prefeitura vai saber o valor real na hora.
o imposto sobre a mesma transferência pode ser 2, 3 vezes maior. Certo, agora é hora de juntar todas as peças. Porque o efeito combinado dessas 3 frentes não é uma simples soma, ele se multiplica. É por isso que a análise chama de um verdadeiro tsunami estratégico. E essa analogia da Controller e Oracles é perfeita. Focar só no imposto sobre o consumo, no IBS/CBS, é um erro de estratégia perigosíssimo. É como estar na praia se preocupando com a marolinha, enquanto uma onda gigante, o verdadeiro tsunami, está se formando lá no fundo com as mudanças na renda e no patrimônio. Portanto, toda essa análise se resume a 3 perguntas que precisam ser feitas agora mesmo. Primeiro, como exatamente o IBS/CBS vai afetar os custos e as receitas da holding? Segundo, qual vai ser a nova estratégia para distribuir lucros? E terceiro, quais ações precisam ser tomadas imediatamente no planejamento da sucessão? A questão não é mais se a holding vai ser impactada, mas sim como e quando agir. E essa é a grande conclusão. O desafio mudou de patamar. Não é mais uma questão de contabilidade, de apenas se adaptar às novas regras. É uma questão de revalidar a estratégia como um todo. Será que a holding, do jeito que está, ainda cumpre seu papel de proteger o patrimônio nesse novo cenário? E a gente termina com essa provocação. Pensa bem, a holding que existe hoje foi desenhada para um jogo com regras que estão prestes a sumir do mapa. A pergunta que não quer calar é: essa estrutura já foi colocada à prova? Já foi analisado se ela aguenta o tranco dessa tempestade perfeita, o impacto combinado de tudo isso? Porque, como a gente viu, proteger o patrimônio, a partir de agora, vai exigir uma visão que vai muito, mas muito além do imposto sobre consumo. Exige, acima de tudo, uma ação estratégica. E para ontem.